Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Flávia Consoli e te passo companhia a partir de agora. A Quaresma iniciou nesta quarta-feira e segue até o Domingo de Ramos, no dia 3 de abril. Esse é o período em que fiéis católicos se preparam para a Páscoa e que marca também o início da campanha da Fraternidade, que foi oficialmente lançada ontem pela CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil. Neste ano, a campanha mais uma vez chama a atenção para a fome no país. Fomentar ações para minimizar impactos da fome da vida dos brasileiros, esse é o principal foco da campanha, que teve abertura no primeiro dia da Quaresma. Nesse tempo, a Igreja no Brasil quer propor que a conversão proposta pelo calendário litúrgico também se direcione a uma verdade que transpõe unicamente a individualidade. Justamente porque a dignidade é igual para todos e professamos uma mesma fé e dizemos sempre que somos irmãos. Entre os objetivos da campanha está pressionar por políticas públicas que combatam o problema da fome no país e chamar a atenção para o tema, de modo a combater a cultura da indiferença ante a falta de alimentos na mesa dos brasileiros. Buscar iniciativas enquanto igreja, enquanto sociedade, de propor ações de promoção humana, para que as pessoas tenham a sua dignidade garantida, assegurada. E isso é um trabalho social, que a igreja também se propõe e propõe à sociedade, mas é um trabalho social no sentido também de políticas públicas, de superação da fome. Há mais de 6 décadas, a campanha da Fraternidade busca despertar a solidariedade para problemas da população em geral. É uma experiência que busca refletir também problemas que dizem respeito não apenas à vida pessoal, ou familiar, mas a toda a sociedade. Então a campanha sempre busca trazer temas de relevância social que, à luz da palavra, à luz do magistério da igreja, são capazes também de favorecer melhorias para a vida de todas as famílias e a dignidade humana. Cerca de 30 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. Os recordes que o Brasil vem conquistando na produção e exportação de alimentos foi abordado pelo arcebispo de Curitiba. Nos ambientes todos e nas estatísticas originadas em pesquisas sociológicas sérias, quanto desperdício, inclusive de alimentos. 2. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Será que está bom assim produzir alimentos para o mundo e ignorar a dor dos esfomeados do Brasil? Não se trata aqui de lançar pedras a esse ou aquele regime político ou esse e aquele regime econômico. Qualquer economia que ignora a dor dos fracos padece de insuficiências. Você já deve ter reparado que as embalagens dos medicamentos apresentam tarjas com cores diferentes. Mas você sabe o que cada uma significa? Veja agora na reportagem. Caixinhas cheias de cores, letrinhas, e não são enfeites. Cada tarja estampada nos rótulos dos remédios obedece a uma classificação importante para a saúde de quem usa. Quem decide as colorações de cada tipo de remédio é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essas indicações também são fundamentais para o trabalho dos farmacêuticos, na hora de garantir que o medicamento seja exatamente aquele prescrito pelo médico. Olho nos rótulos dos medicamentos. Tudo isso é necessário saber para poder, eu diria, educar e utilizar o medicamento de uma forma correta. Porque são produtos químicos que têm os seus efeitos e que a gente tem que utilizar dentro do possível com a orientação e com a prescrição médica. Somente os MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, esta orientação ela passa a ser feita aqui pelo farmacêutico e acompanhado pelo farmacêutico. Os medicamentos com tarja preta são os mais fortes. Precisam de um controle maior na hora de serem adquiridos.
podem afetar o sistema nervoso central e por isso causar dependência ou até mesmo levar à morte. As outras tarjas são a vermelha, que oferecem risco intermediário de efeitos colaterais e devem ser prescritos pelo profissional de saúde. E os de tarja amarela. Esses podem ou não exigir receita médica, sejam eles originais ou os genéricos. Até o local onde ficam expostos nas prateleiras devem obedecer a uma regra. As receitas também são classificadas para reforçar o controle na saída de cada remédio. Além das tarjas nos rótulos, existem também os medicamentos livres, aqueles sem a necessidade ou obrigatoriedade de uma receita específica para ser adquirido. Agora, em todos os casos, é preciso ter muito cuidado com a automedicação. Consciente do que cada um representa, o medicamento mantém a boa relação com a saúde. É priorizar sempre a orientação de quem tem permissão para isso. Nós não podemos utilizar o medicamento que ainda agrave mais o estado de saúde do paciente. Todos os cuidados são devidos no momento, tanto da prescrição feita pelo profissional, como na dispensação feita aqui no balcão, com todos os cuidados devidos, com todas as orientações devidas para que a utilização ela faça sentido. Uma fruta completa com nutrientes, vitaminas e fibras para o nosso organismo. Sabe qual é? A jaca está entre os 10 maiores frutos do mundo. É nativa da Ásia, mas cultivada em vários países tropicais, a exemplo do Brasil, onde é produzida de norte a sul. Uma fruta que exige poucos cuidados do plantio à colheita. Com medidas que variam de 22 a 90 centímetros de comprimento e 13 a 50 centímetros de diâmetro, a fruta pode pesar entre 3 e 60 quilos. A jaca não é fácil de ser encontrada em supermercados, por exemplo, mas vale a pena procurar por ela em feiras e áreas rurais. Isso porque, do ponto de vista nutricional, ela é considerada uma fruta completa. A jaca é um alimento praticamente completo pelo teor de fibra que tem, carboidrato, água, sem contar a quantidade de vitaminas e minerais, né? Então, ela é riquíssima em vitamina do complexo B, vitamina A e vitamina C. Então, além de ferro, magnésio, que tudo isso vai trazer benefícios para prevenir doenças e melhorar, consequentemente, a nossa saúde. Incluir a jaca na alimentação ajuda no combate e controle de doenças. A osteoporose, porque ela é fonte de cálcio, ela é fonte de manganês e magnésio, então o estudo já vai fortalecer os ossos. O magnésio, inclusive, que tem grande quantidade ali disponível na jaca, ele melhora ali o nosso sistema de relaxamento, de dores. Então, antes de dormir, seria uma fruta indicada para colocar também, tá? O ferro, ela tem uma quantidade muito grande, então isso pode ajudar na prevenção de anemia. Então, às vezes a pessoa já tem anemia e ela pode estar utilizando ali pelo menos uma porção ao dia, que essa porção significa uma xícara, por exemplo, que vai dar uns 5, 6 gominhos dela, tá? Outro benefício é que ela é riquíssima em vitamina C, então ela vai prevenir tanto o envelhecimento precoce, como outros antioxidantes que tem ali, que ela protege, na verdade, do fotoenvelhecimento. Além de todos esses benefícios, nos últimos anos ela tem sido procurada por quem busca o estilo de alimentação vegano e vegetariano. É que por conta da sua textura, a fruta ajuda na transição alimentar. Na verdade, utiliza-se a carne da jaca, é bem famosa, tem restaurantes, bares que servem ali a coxinha de jaca, essa carne. Então, na verdade, vai utilizar não os gomos, né? Vai utilizar a parte carnosa dela, então precisa cozinhar a jaca com água ali na panela de pressão, ela em fatias, e depois vai desfiar e temperar e utilizar ali em preparações, porque ela vai lembrar a textura de um franguinho desfiado. Então vai depender muito assim do tempero, né? É algo bem trabalhoso de se fazer, mas para quem está em transição é interessante porque precisa ali de lembrar desse tempero, desse gostinho da carne. Mas como nem tudo é perfeito, apesar de ser benéfica em vários quesitos, é preciso manter um consumo moderado devido ao alto índice glicêmico da fruta. Além disso, o ideal é que ela seja consumida in natura ou em preparos que não tenham a adição de açúcar. O mercado da ilustração e animação tem crescido no Brasil. Este foi o único setor da economia criativa que continuou em ascensão durante a pandemia.
No Brasil, um dos nomes que é referência no setor é o do artista Luiz Quintanilha, que há 43 anos trabalha com ilustrações e animações. Ele já recebeu até o prêmio Colibri, o maior do Espírito Santo dedicado à publicidade. É na varanda de casa que saem criações de encher os olhos. O que parece uma imagem é uma pintura digital. Há 43 anos, Quintanilha trabalha com ilustração e animação. Além de livros em papel, produtos em áudio e vídeo, como o clipe dessa música do cantor capixaba Arthur Navarro. O mercado de animação e games foi o único setor da economia criativa que cresceu durante a pandemia e segue tendo lucros. Inclusive, grandes nomes da música, como Dua Lipa, Katy Perry e Pablo Vittar, lançaram videoclipes com animações. A pandemia da Covid-19 e a tecnologia alavancaram o setor. Quando Quintanilha começou, lá em 1980, era tudo no papel mesmo. A gente trabalhava com as tintas, né? E toda a ilustração que nós fazíamos era com tinta e pincel e lápis. O ilustrador e animador capixaba já recebeu um prêmio Colibri, o maior do estado dedicado à publicidade. E dom ele tem mesmo, viu? Em poucos minutos desenhou esse storyboarding, que é a base para diversas cenas de um conteúdo de animação. Com as facilidades que a tecnologia oferece, Quintanilha garante que com o computador de casa e programas gratuitos, a pessoa pode desenvolver um trabalho parecido também. Você pode usar o computador que você tem em casa, qualquer que seja o computador, porque você vai buscar aquele programa que se configure com o computador que você tem. E Quintanilha não para. Esse trecho aí é de um trabalho que deve ser lançado em setembro. É a primeira vez que a lenda do Pássaro de Fogo será narrada em animação. O curta-metragem de 45 minutos vai contar a história de 2 índios capixabas. O mercado de animação ele é muito amplo. Eu já fiz trabalho para alunos de medicina, eu já fiz trabalho para construtora, eu já fiz trabalho para todos os setores que existem no mercado. Está terminando o Boletim de Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Até a próxima. Tchau.